Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, estamos chegando aqui com mais um programa Batom e Bate-Papo. E eu tenho comigo aqui as pastoras Marília, Dalva e Valéria. E hoje nós vamos falar a respeito da ansiedade. Na verdade, a Bíblia fala a respeito desse tema. E em Filipenses 4:6, nós temos uma orientação aqui muito específica em relação a isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Bem, o tema do nosso programa hoje é esse: não andeis ansiosos. É algo que a Bíblia diz, não é uma frase inventada, humana, ou que surgiu do nada. Pelo contrário, é uma ordem bíblica. E eu gostaria, então, de já comentar a respeito desse tema, para que a gente pudesse depois ter aqui o nosso bate-papo, ok? E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui em relação a essa questão de não andar ansioso. Será que isso é possível? Principalmente nos dias de hoje? Será que essas 4 mulheres aqui conseguem praticar isso que a Bíblia diz? Você vai descobrir daqui a pouquinho. Gostaria de comentar aqui a respeito de uma pesquisa de George Barna, que ele trabalha exatamente com pesquisas no ambiente cristão, e ele, então, pesquisou sobre quais pecados os americanos percebiam ser mais frequentes em sua vida. Talvez você pense que a conclusão tenha sido o pecado de pornografia, glutonaria, ganância, algo assim. Mas, para surpresa de muitas pessoas, a resposta foi ansiedade. Talvez seja porque a ansiedade é um pecado em que as pessoas percebam mais rapidamente o dano que ele produz. Mas todo mundo, com certeza, tem um nível de estresse e ansiedade em sua vida. No entanto, quando esse nível ultrapassa a linha de preocupação, torna-se pecado. Eu acho que é aqui que muitas pessoas são pegas desapercebidas. Por isso é tão importante você saber o que é realmente ansiedade. A ansiedade é a angústia em relação às incertezas futuras. Essa ansiedade é caracterizada por uma agitação, uma inquietação mental, e tem a ver com o que se pode acontecer no futuro, seja ele próximo, distante, seja ele real ou imaginário. A ansiedade é resultado de uma crença errada a respeito da graça e da bondade de Deus. Se você presume que somente pode ser ajudado com base no seu merecimento, o resultado será insegurança, desamparo, isolamento. Hoje, no Batom e Bate-Papo, nós vamos compartilhar sobre como viver a vida no descanso, sem ansiedade. Por isso eu convido você, fique com a gente, eu creio que você será abençoado. E com certeza você também poderá ajudar outras pessoas a não andarem ansiosas, porque é isso que a Bíblia nos orienta. Amém? E eu gostaria de começar aqui falando desse conceito, que parece tão óbvio,
mas talvez para alguns não seja. E eu gostaria que a pastora Valéria também comentasse, e as outras pastoras também, o que é ansiedade? É uma preocupação exagerada, como a senhora disse no texto, além do limite da normalidade. Você sabe, é uma desconfiança na imutabilidade do caráter de Deus, porque ele nos afirma que nós não precisamos andar ansiosos. Aliás, ele até orienta, porque o verbo está no imperativo, a senhora leu, não andeis ansiosos, não andeis preocupados de maneira exagerada, né? Então, eu creio que é isso. Pastor, eu acho que também é aquela incerteza quanto ao futuro. Aquele temor de que algo ruim venha a acontecer e que ninguém vai poder me ajudar em relação a isso. Ou seja, muitas pessoas vivem o antes, né, Sim. do acontecimento, Isso. mas com uma expectativa negativa. Negativa. Porque quando a expectativa é boa, Sim. né, é bom. Mas quando a expectativa é negativa, isso gera ansiedade. Marília, quer acrescentar a respeito disso? Eu acredito que a ansiedade, ela geralmente é proporcional. Quando ela é proporcional ao perigo, ela é até Positiva, positiva. É não prudência, uma noiva, né? É uma noiva que vai casar. Né? Isso. Eu já casei filha, todos nós nos casamos, né? A gente fica aquela ansiedade, aquela apreensão. Então, eu acho que essa ansiedade proporcional, né, ao momento, ela é esperada. Agora, quando ela se torna doentia, quando ela te tira do normal, né? Te leva ali para perder o sono, perder a fome, te gerar, às vezes... É medo. E também, às vezes, tem gente que chega a ter doença, né, pastora? Desenvolvem-se doenças através da ansiedade. Sim. Isso aí já é um nível maior, né? Mas eu não quero nem entrar nessa questão realmente quando ela torna-se uma doença. Porque, a princípio, nós vemos aqui que a Bíblia não coloca a ansiedade como sendo uma doença. Porque se a Bíblia diz não andeis ansiosos, é porque ela está colocando num nível, numa dimensão em que eu tenho controle. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então, quando a Bíblia fala que nós não devemos falar mal uns dos outros. Isso. Então, ela está dizendo que eu posso controlar ali a minha língua. Então, sempre que vem a palavra não faça, é porque está dentro da vontade própria do homem. Agora, é claro que isso pode ultrapassar, como nós falamos aqui, né? E o próprio, a introdução que nós fizemos aqui fala a respeito disso. Agora, o que realmente causa essa ansiedade a ponto dela perturbar a sua vida, de roubar a paz, roubar a alegria, né? Roubar a sua fé, impedir você de viver uma vida feliz, abundante? O que realmente causa? Marília, então, comentou aqui sobre essa questão. Tem coisas que são legítimas. Isso. Então, às vezes, você se preocupa com coisas que faz parte do dia a dia, mas dentro de um limite normal, né? Até seguro. Mas, quando ultrapassa, aí ela se torna realmente muito nociva. Agora, o que causa essa ansiedade? Nós falamos aqui que tem coisas reais e tem coisas imaginárias, né? Na sua opinião, Dalva, essa ansiedade ela é causada por quê? Você falou essa questão da incerteza, né, no futuro. Como que isso acontece? Nem sempre essa incerteza ela é real, como a senhora disse, né? Às vezes é uma incerteza imaginária. Eu temo que vou ficar doente como meus pais ficaram. Eu temo que o meu marido perca o emprego, sendo que ele não tem nenhuma possibilidade disso. Mas é a maior incerteza de que essa causa dessa ansiedade, pastora, é que quando eu temo algo, eu temo porque eu me sinto desprotegida. Alguém... Eu não acho que ninguém vai me defender, nem que Deus vai fazer alguma coisa. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha muito isso. Porque na minha criação, o meu pai foi muito aquela figura de, tipo assim, resolve seu problema. Então, eu aprendi a resolver os meus problemas, sem ficar esperando que alguém faça. E eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha essa incerteza em relação a Deus. Eu ficava pensando, gente, eu vou ter que resolver, porque Deus não vai resolver meu problema. Então, às vezes, as pessoas sofrem por isso, né? Elas não creem, não sentem amadas nem protegidas por Deus. Nós comentamos aqui a respeito de 3 elementos que, quando eles se alinham, de fato, aquilo ali é que vai gerar ansiedade num nível
talvez até incontrolável, que vai prejudicar você. Pode prejudicar a sua saúde, pode prejudicar a sua mente, o seu trabalho, até os seus relacionamentos. E nós mencionamos aqui a insegurança, que é a percepção de algo ruim que vai acontecer, é o que você está falando, o desamparo e também o isolamento. Queria que a gente comentasse isso de maneira diferente aqui. Como que isso acontece? Porque não acontece ao mesmo tempo. Então, vai surgindo a insegurança, o desamparo, essas sensações que são interiores, né? E pensamentos também. Essa inquietação mental, ela vai gerar uma ansiedade num nível que parece que ela até estabiliza. Aí você vive ansioso e não consegue mais se livrar disso. Mas como que é esse começo, Valéria? Sim. Como que esses 3 elementos se alinham? Pastora, eu percebo a primeira coisa que é confiar na própria força. Né? Quando você confia na sua própria força, você se sente ameaçado, porque você sabe que você é impotente. Então, a senhora falou aqui desses 3. Queria mencionar algo sobre a insegurança. O crente ele não deveria se sentir inseguro, porque a Bíblia nos afirma que realmente nós estamos seguros. Né? Ela tem várias passagens, parábolas, o próprio Senhor Jesus fala, e realmente, quando começou a pandemia, nós oramos muito em cima de uns salmos, conhecido, que muitos cristãos têm a Bíblia aberta nesses salmos, que é o 91. Mas aquelas palavras criaram vida quando nós começamos a orar como igreja. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Quando você não descansa, você sai da posição de habitar seguro. É isso. Pastora, Essa insegurança realmente tem a ver com coisas que são reais, como você mencionou, às vezes é algo que está acontecendo ao seu redor, né? Não é apenas dentro da sua casa ou na sua vida pessoal, mas às vezes é imaginário, porque dali também você já imagina muitas coisas, né? Você, Marília, Não, em relação a esses elementos. eu queria falar sobre ainda da causa, né, da ansiedade, que na realidade está nesses 3 aqui, a questão da preocupação, porque a palavra preocupação significa pré-ocupação, né? É uma ocupação antecipada. Então, eu acho que o grande problema da ansiedade aqui, que gera essa insegurança, é que a coisa nem aconteceu. Então, ela antecipa, ela adianta aquilo que não aconteceu, né? E começa a alimentar aquele pensamento. E, muitas vezes, é baseado em experiências do passado, é baseado em experiências na família, por exemplo. Nós lidamos muito aqui com jovens na igreja, né? E essa questão do casamento, que pega muito numa jovem. Toda jovem, acho que a criança já nasce, a mãe já faz aquela mala, já começa a fazer enxoval. Então, esse sonho, né, de princesa, de casar, ele é alimentado durante toda a vida. Então, quando ela vê que está alcançando uma idade, não consegue conhecer ninguém, ela já imagina, né, que não vai dar certo, não vai casar. Por quê? Porque a tia não casou, porque a irmã de aliança não casou, então ela vai associando e o diabo aproveita, né, pastora Márcia? Causa dano a ela, Aí ela né? começa a se preocupar, ela começa a adiantar, não vai acontecer comigo. Então, eu acho que nós precisamos nos apegar às promessas, à palavra, e viver um dia de cada vez. Aplicar a palavra para hoje. Não, hoje eu creio. Não aconteceu ontem, mas hoje eu creio. Olha, eu acredito que o crente, ele não deveria viver ansioso. Mas, infelizmente, tem muitos que vivem ansiosos. Por quê? Como você mesmo mencionou. Então, ele mantém os olhos nesse nível. O nível natural, em que você enxerga as coisas ao seu redor. Isso. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos, ele está dizendo o seguinte, você deve estar consciente do que está acontecendo ao seu redor, mas você tem que manter os seus olhos no alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem. A Bíblia afirma, ele vem. Quando que ele vem? Na hora que você clama. Então, no mesmo texto que diz, não andais ansiosos, está dizendo, em tudo sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições. Então, está associado ali a uma vida de oração. Não é orar ocasionalmente, é ter uma vida de oração, é ter uma vida firmada na rocha. Amém. Então, a ansiedade ela vai surgir, mas você é capaz de controlá-la. É isso que a Bíblia está dizendo. Não permita que ela avance. Não permita que ela tome proporções na sua vida, que ela se torne incontrolável. Então, é muito comum, talvez você mesmo que está nos ouvindo aí já pensou, eu sou uma pessoa ansiosa. Bem, você é porque você já se vê assim. Sim. E E você aceitou. já aceitou. Então, você já está conformada que você é ansiosa. Mas não deveria ser assim, porque você está indo contra o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não deve ser ansioso. Então, você hoje pode identificar esses 3 elementos aqui que nós falamos. A insegurança, que é normal. Às vezes você está inseguro em relação ao emprego, em relação a uma viagem, em relação a situações da sua vida que geram isso. Por exemplo, o primeiro filho, se você vai casar, se não vai casar. Se o filho vai casar, não vai ser mais. Depois é isso, depois aumenta a ansiedade. Se o filho vai casar, é verdade. Mas tudo tem que ter um limite. Nós estamos falando aqui quando ele passa de um limite e se torna prejudicial. Desamparo, não há nada que eu possa fazer. Eu estou desamparada, ninguém cuida de mim. Aí você começa a culpar também os líderes da igreja, né? Sim. E isso vai ficando prejudicial. Isolamento, né? Não tem ninguém para me ajudar. Então, tô sozinha. são coisas que vão se juntando e geram mais ansiedade. E o diabo aproveita, pastora, de muitos, até mesmo falas de outras pessoas que falam coisas erradas na nossa vida e nós aceitamos, como a senhora acabou de falar. Às vezes as pessoas ouvem, por exemplo, não, você não vai sair dessa situação porque você está com diagnóstico de ansiedade, por exemplo. A pessoa, ela aceita, fala, não, é assim mesmo, eu vou ter que tomar remédio o resto da vida. Você está falando no caso de um profissional. De um profissional e, às vezes, pessoas amigas, mas que não são boca de Deus na vida dessa pessoa. E também a voz do diabo, porque, às vezes, o diabo também fala na nossa mente essas coisas e faz perguntas. Né? O que você vai fazer sobre isso? Você não vai fazer nada? Você não vai resolver? Ninguém vai resolver para você. Essa questão do conformismo é um problema sério. Sério. De você Muito conformar-se com coisas ruins. E é natural mesmo que isso aconteça, essas falas, esses depoimentos negativos. E, às vezes, você ouve dentro da igreja mesmo. Sim. Então, eu me lembro também de uma vez, uma experiência semelhante em relação a uma enfermidade. Eu estava com um problema de tendinite, que foi causada ali por causa de exercício físico. E eu estava tratando, melhorou, depois voltou. E um dia, conversando, aí uma irmã disse para mim, não, você pode se conformar, isso aí nunca vai passar. Misericórdia. Isso aí vai e volta. Deus me livre. Naquela hora, dentro de mim, Rejeitou. eu rejeitei. Eu falei, pode ser que esse seja um diagnóstico médico, pode ser que isso tenha comprovação da ciência, eu não sei, mas eu rejeito isso. Verdade. Eu não vou ter tendinite o resto da minha vida. Amém. Eu vou andar, eu vou correr, eu vou fazer exercício, porque é isso que Deus tem para mim. Amém. Então, aquela foi a minha atitude interior de fé. Então, muitas pessoas, às vezes, conformam. Não, eu sou ansiosa. Não, eu sou assim mesmo. Agora, vocês acham que a mulher é mais vulnerável a essas 3 coisas que nós falamos, que causa mais ansiedade? A insegurança, às vezes o isolamento, né, o desamparo, porque a mulher é muito ligada nessa questão de proteção, né? E Da emocional, família, né, às também. vezes ali do marido. Isso. Como que fica isso? Nós acompanhamos muitas mulheres. Será que ela se torna mais vulnerável do que o homem? O que você acha, Maria? Eu acredito que sim, pastora. Além de Você ser- era ansiosa? Era, amém, eu era. Olha, pastor, eu acho que eu tive épocas na minha vida. Você teve seus momentos, né, Tive, Maria? mas eu acho que eles eram proporcionais, assim.
Mas é tão bom quando nós aprendemos a confiar no Senhor, né? É tão maravilhoso que a ansiedade ela bate na nossa porta, mas nós nos lembramos das promessas. Mas com relação às mulheres, elas são muito mulheres são muito sensíveis, eu acho que e a mulher também ela é muito emocional. Tem uma pesquisa aqui que diz que as mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver a ansiedade do que os homens. Isso é pesquisa, né? Até porque a mulher, eu acho que também assim, ela deve pensar, eu nunca vi uma mulher parada pensando numa coisa só. Não existe. Esses dias eu estava de férias dentro da piscina, com água quente. E a gente, assim, né, conversando. Aí, não sei o que foi que a mulher falou do meu lado. Ela, eu estou de férias, já estou pensando quando eu vou voltar, já estou fazendo uma lista aqui na minha cabeça. Eu olhei e falei, gente, essa é mulher. Essa pesquisa deve ser verdadeira, porque já é difícil você encontrar uma mulher parada pensando. Mas agora, pensando em uma coisa só, mais difícil ainda. Gente do céu. A mulher, ela tem, né, quantas coisas que ela faz que ela tem que administrar. Mas eu penso que também Deus nos fez assim, e Deus já proporcionou, né, a como nós vamos resolver. Porque Deus não nos faria assim sem nos abençoar e nos Se dar a mulher recurso. tem essa tendência, né, a ser mais ansiosa, então ela deve vigiar mais. É verdade. Sim. Porque a Bíblia nos fala claramente em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, independente de ser homem, de ser mulher, de ser casado, ser solteiro, de trabalhar, não trabalhar, de ter qualquer nacionalidade. Então, isso aqui se aplica a todo filho de Deus. Amém. E eu gostaria de entrar também em alguns textos bíblicos, para que você possa entender que isso aqui não é baseado na nossa opinião. Nós estamos falando aqui com base na palavra. Então, o que a Bíblia diz sobre ansiedade? Eu gostaria de dar um pequeno intervalo, ok? Para que você possa também processar isso que nós estamos falando. E a gente vai voltar comentando aqui o que a Bíblia diz a respeito de ansiedade. Até daqui a pouco. Eu quero apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022. Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças. Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Bem, estamos de volta, falando hoje a respeito de um assunto muito importante e também muito oportuno. Nós estamos falando sobre ansiedade. Não andeis ansiosos. Essa é a orientação bíblica e eu diria até é uma ordem, porque em Filipenses 4:6, nós lemos aqui, diz exatamente isso. Não andeis ansiosos. Amém. Aqui Deus não está dando uma sugestão, Ele está nos dando uma ordem, uma direção. Viva dessa maneira.
Então, se o Senhor está falando, é porque é possível. Com certeza, Ele não ia nos falar sobre como viver se não fosse algo que estivesse dentro ali da nossa decisão, da nossa vontade própria, do nosso livre-arbítrio. Então, é possível, sim, viver a vida cristã e não viver ansioso. Nós falamos aqui, o que é a ansiedade? É uma angústia, é uma inquietação interior que não passa, é você viver o tempo todo com aquela ameaça de coisas ruins, preocupado. Será que Deus quer que a gente viva dessa maneira? Não. Olha, eu tenho aqui, nós somos 4 mulheres, 4 pastoras, e nós vivemos diante de muitas situações que nós precisamos não andar ansiosas e ajudar outros também a não andar assim. Então, eu posso dizer para você, é possível. E eu gostaria de retomar aqui o que nós falamos anteriormente. Qual é a base bíblica? Aonde que nós podemos nos basear, além de Filipenses 4:6, que diz que a ansiedade não faz parte do nosso estilo de vida em Cristo. Eu gostaria de ler, primeiramente, Hebreus 4:16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui está dizendo exatamente isso, que nós temos que nos chegar com confiança. Amém. Quando? Quando você estiver precisando de socorro. É na hora que você estiver se sentindo ansioso. Na hora que a ansiedade chega. E eu gostaria que a gente compartilhasse um pouquinho a respeito disso aqui. Será que basta ler? Como que isso funciona na prática, Dalva? Né? A Bíblia está falando, falou, olha, chega diante do Senhor confiada na graça de Deus. Como que essa graça atua quando a ansiedade já está operando no nosso coração? Pastora, eu acho que quando nós estamos já ansiosas, né, e vamos para diante de Deus, o Senhor, Ele diz para nós deixarmos diante dele o fardo, né? Eu acho que o fardo é esse cansaço. Eu não consigo, eu estou angustiada. E coisas que eu não consigo tirar de dentro de mim. Tem momentos que eu não consigo, eu até tento, mas eu não consigo. Mas é essa confiança que eu vou chegar diante de Deus e Ele vai fazer alguma coisa por mim. Porque às vezes as pessoas falam, eu vou apresentar isso diante de Deus, mas isso não vai sair de dentro de mim. Isso é um engano na mente. Quantas vezes eu já pensei, eu vou isso orar... Isso não é confiança, Não né? é confiança. Porque eu mesmo já fiz isso. Eu falo, eu vou orar sobre isso. E vem aquelas vozes. Você vai orar? Não adianta. Não vai adiantar. Essa angústia não vai sair. E às vezes o diabo leva pessoas a desistirem. E eu acho muito interessante, quando a senhora leu Filipenses 4:6, lá fala que depois que nós apresentamos, fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai encher o nosso coração. Então, é algo sobrenatural. Né? Eu vou para diante de Deus confiando no algo sobrenatural. Nessa paz que vai encher o meu coração. É verdade. Eu gostaria de falar sobre essa questão também de como vencer a ansiedade. Porque uma vez que nós estamos falando da base bíblica, tem tudo a ver. Eu preciso conhecer, né, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, para que eu possa vencer com as armas espirituais, porque a ansiedade é um espírito. Existe um espírito maligno por trás que vem para roubar a sua mente. E quando você tem essa compreensão não natural, não apenas de coisas naturais, mas você entende que tem a ver com a questão espiritual, aí você já está entrando na solução do problema. Exatamente. Você já teve pessoas assim, Marília, que você atende, principalmente mulheres, que você às vezes está orientando e você lê o versículo, você fala para ela e ela tem essa reação, como a Dalva mencionou, mas eu já fiz isso, mas eu já orei, mas eu declaro a palavra todo dia. Ou seja, não adianta. Como que faz, então, para vencer a ansiedade se ela acredita que essas armas espirituais não funcionam? Muitas vezes. Eu precisei falar, né? Nós sempre estamos acompanhando mulheres
na vida conjugal, são tantos desafios. Hoje nós vivemos uma época tão difícil, muitas vezes, até para criar filhos, né, pastora Márcia? Eu me lembro especificamente, né, de um aconselhamento para uma mãe, uma situação muito difícil, que a filha adolescente estava se envolvendo, né, com um relacionamento homossexual, e ela estava desesperada, e era alguém que conhecia a palavra, né, que não era da nossa igreja, mas frequentava uma igreja, a filha também. Que situação difícil. E eu realmente me compadeci, que às vezes tem isso, né? No aconselhamento a gente chora junto. E eu realmente liberei essa palavra, né, sobre a vida dela. Mas sabe, pastor, que ela falou foi o contrário. Ela falou, olha, eu já ouvi falar disso, né, já confessei esse versículo, porque em todos os meus aconselhamentos eu dou com a Bíblia lá. Eu falo assim, a Bíblia diz isso, abre aí. Né, abre aí no capítulo tal. E a gente, então, eu mostro, eu falo, agora você vai abrir sua boca, agora você vai confessar. E a gente faz isso junto. Eu me lembro que depois, gente, a situação não tinha mudado, né? Nós encerramos aquele momento ali de aconselhamento, orei com ela, mas foi uma oração de guerra mesmo. Eu comandei aquele espírito na vida da filha e na vida dela, porque eram 2 espíritos, né, que estavam atuando. Mas ela realmente recebeu um bálsamo. E ela me falou, olha, eu nunca senti isso, eu vou sair daqui, agora eu aprendi a confessar. Porque às vezes a pessoa conhece na mente, pastora. Conhece na mente o versículo, verdade. ouviu o pastor falar, mas ela não abre a boca, ela não declara. Quando você declara, o Senhor faz. Esse versículo aqui de Filipenses 4:6, pastor, que você começou falando, não andeis ansiosos, o Senhor já nos dá aqui a receita de como vencer a ansiedade. Ele fala, em tudo. Como que eu venço? Porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições pela oração, súplica com ações de graça. Aí vem a paz de Deus. Mas a receita aqui da palavra como que eu não ando ansioso? Fazendo conhecido diante de Deus. É verdade. Abrindo a minha boca. Você com oração, você petição. pode até chegar diante de Deus ansiosa para orar, mas você não pode sair de lá da mesma maneira. É verdade. Né? Então, vencer a ansiedade tem a ver também com você se posicionar. A posição, qual é essa posição? A Bíblia fala que é a posição do descanso. Essa é a posição da vitória, né? Agora, nem sempre nós conhecemos. Às vezes você precisa de ajuda, como a Marília falou aqui, de alguém mais experiente para te ajudar e a te mostrar. Falou, olha, você já está numa posição. Essa posição hoje é de descansar. Ah, mas eu não consigo. Deus está te ensinando. Amém. Você sabe que as circunstâncias que geram ansiedade na sua vida, elas vêm para te ensinar a permanecer nessa posição. É verdade. Amém. Eu gostaria que a Valéria até comentasse a respeito disso, mas antes, deixe-me te dar um pequeno testemunho aqui sobre como eu aprendi a vencer a ansiedade. Foi há alguns anos atrás, nós moramos um tempo fora, minhas filhas eram pequenas, eu e a Luísio fomos passar um ano fora, e foi um ano, aparentemente, assim, sem muitos compromissos, pressões, cobranças, e coisas que normalmente nós fazíamos, né, na igreja. Dar aula, discipular, pregar. E foi um ano, para mim, difícil em relação a essas questões emocionais, porque eu fiquei muito ansiosa por causa do contexto. Você está morando fora do seu país, sua casa, as filhas são pequenas e tantas outras coisas. E aquilo foi gerando em mim ansiedade. Eu sei que eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, e no final daquele tempo ali, eu fui orar e perguntei ao Senhor, por que que eu passei tantas situações assim de ansiedade, de preocupação, sendo que não justificava. Não tinha tantas coisas assim que justificava. E Deus falou comigo na oração. Eu estava te ensinando a descansar no meio da ansiedade. Uau. Porque o que eu tenho para você é algo muito maior. E você vai ter que aprender a descansar em situações muito mais difíceis, que não vai ter o que você tinha aqui. Lá eu não tinha compromisso no ministério.
E eu pensei, não sei o que está à minha frente, deve ser coisa boa, né? É claro Boas que naquela expectativas. época ele ainda não tinha ministério com crianças, videira, o Senhor estava nos conduzindo. Mas sabe, Deus me treinou. Isso. Deus me treinou. Mas como que eu aprendi? Eu fui orar e Deus falou comigo. Você também pode ser assim. Você tem o Espírito de Deus. Amém. E você pode discernir a voz de Deus no seu espírito. Mas é muito importante que você aprenda a levar para o Senhor. É. E que você também aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque Deus sempre vai falar em linha com a sua palavra. Pastora Valéria, você gostaria de ler também um outro texto em Hebreus? Sim, pastora. Porque a vontade de Deus é que nós vivamos em paz e no descanso. Mas muitas pessoas perguntam, mas como assim descansar diante de situações tão adversas ou inusitadas como que a senhora passou? A Bíblia diz em Hebreus 4, do 11 em diante, o seguinte: portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ora, aqui fala muitas coisas, mas esse descanso, Deus nos convida. Interessante que é o único lugar no Novo Testamento que fala que nós devemos nos esforçar. Esforçar É verdade. é o único lugar. Esforçar para entrar no descanso. E é uma ordem que nós devemos descansar. E descanso é uma posição. A senhora falou aí de posição. Você tem que entrar nessa posição e se apropriar dela. E tem várias situações também que nós podemos contar com os irmãos. Né? A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, porque ansiedade também é se preocupar, mas é você ter um peso por coisas que ainda não aconteceu. Então, você compartilha com pessoas que vão te dar bons conselhos. É interessante, pastora Valéria, que a Bíblia também fala, confessai uns aos outros para ser curados, né? Isso. Às vezes, só o fato da pessoa verbalizar, Isso. só o fato dela abrir o coração, aquela cadeia já é quebrada. Uhum. Porque ela fica ali sozinha, recebendo aquele tanto de acusação, né? Porque o nosso acusador, a Bíblia diz que nos acusa 24 horas, dia e noite. Recebendo, ela não fala com ninguém, ela não tem, às vezes, argumento. Então, uma vez que eu compartilho, às vezes a pessoa não vai nem falar, mas só de Isso. verbalizar, sabe, aquela cadeia já cai, assim. Então, eu quero até aproveitar, pastora Valéria, Sim. dizer isso, que nós somos uma igreja de discípulos, né, de discipulado, que nós não precisamos passar por crises Sim. sozinhas. Não precisamos andar sozinhas. Às vezes, nós estamos aí cercada de gente, mas não compartilha guerras, não compartilha ansiedade. Confessar tem um poder muito grande. E muito poderoso também no discipulado é a gente aprender com a experiência dos nossos irmãos. Né? Às vezes, os Isso. nossos discipuladores, que estão ali para nos ajudar, que têm mais experiência, às vezes as pessoas não ouvem. Né? Quando eu comecei a andar com a pastora Márcia, eu aprendi tanto a viver, a me posicionar diante das circunstâncias, porque eu tinha muita a característica de aceitar. As coisas vinham, eu aceitava. As coisas vinham, eu aceitava. E a pastora Márcia me ensinou, você não precisa aceitar. Se posicione naquilo que Deus já te deu e Deus vai te levar para outros lugares. Deus vai te fazer vencer. E isso me fez mudar e me fez vencer. E É esse verdade. próprio testemunho que a pastora Márcia deu, porque antes de eu aprender a relacionar com Deus, nesse nível que a senhora aprendeu, eu começava a compartilhar com outras pessoas, mas era um começo. Né? Eu colocava as minhas ansiedades, as minhas preocupações para outra pessoa. Aí eu comecei também a ouvir os testemunhos. Quando eu ouvi o seu testemunho, eu nunca esqueci disso. Eu chegava em casa e eu falava, não, eu também vou aprender a orar. Então, assim, é muito importante essa vida de comunidade. Muito, amém. Porque primeiro eu comecei a aprender a relacionar com as pessoas de Deus. Depois eu comecei a relacionar com o próprio Deus das pessoas. Amém. Sabe a observação que eu queria falar? Que a gente também percebe muito em tempos de pandemia também, eu achei que isso agravou muito mais, que eu acho que isso, em geral, a gente percebe. As pessoas, elas têm uma grande disponibilidade, disposição de ir para um psicólogo, nada de errado, minha filha é psicóloga, eu conheço muitos psicólogos crentes que ajudam muitas pessoas, mas ela tem a disponibilidade de ir lá 2 vezes por semana, marcar, investir tempo, investir dinheiro num psiquiatra, num remédio caro, mas, às vezes, não tem a mesma disposição de
de permanecer em Deus. De ir para Deus. né, De pastora ir Maria? para Deus nem permanecer. Então, às vezes, ela gasta rios de dinheiro numa terapia, sabe, em tratamento, mas ela não investe, é desproporcional. É. O tempo e o investimento, porque o que liberta é a palavra, pastora. Eu acredito que o psicólogo pode ajudar, mas a cura, eu penso, né, eu creio que a cura vem de Deus. E até mesmo os profissionais cristãos, aqueles que realmente confiam, né, na palavra, eles sabem que ele não pode ajudar aquela pessoa 100%. Vai ter um limite. Então, esses profissionais cristãos que realmente lançam mão da palavra, eles oram. É Às verdade. vezes não oram ali Sim, no consultório, mas eles dependem de exatamente, Deus. exatamente. E por causa disso, Deus os usa, né, Sim. para ajudar outros. Mas eu penso que precisa ter uma disposição maior, sabe, pastora, de ir até o fim. De ir até o fim com Deus, de olhar para as promessas e falar, é para mim, eu não aceito isso, eu posso até tomar um remédio, ir na terapia, ter um aconselhamento, mas de enfrentar em Deus, sabe? E de falar, Senhor, eu creio nas suas promessas, eu vou até o fim com o Senhor. Amém. Amada. Olha, eu gostaria de falar aqui, e eu gostaria que você fizesse dessa sua fala, até a sua consideração aqui final, nesse bate-papo, sobre a importância da graça para vencer a ansiedade. Quando você entende a graça de Deus, quando você entende que você é amado, quando você entende que o merecimento, a justiça própria só te afasta, te tira da posição do descanso, você, com certeza, vai se tornar uma ameaça para o inferno. E o diabo vai perder a força de usar a ansiedade contra você. Agora, como que a graça realmente nos leva a vencer a ansiedade? Dalva. Pastora, quando eu entendo que a graça é que eu vou receber sem realmente fazer nada. Eu acho que aquele esforço, quando nós lemos lá no Velho Testamento, que o sumo sacerdote não poderia transpirar suor, Isso. o Senhor estava nos ensinando ali um princípio. Não é com base naquilo que eu faço, mas é pelo que o Senhor fez. Mas isso é uma revelação que eu preciso ter. Porque Fazer nada não significa ficar isolado ficar dentro parado, de casa, né? nem ficar parado. Porque tem pessoas que acham que tem que ficar em casa fechado, não pode ver ninguém, Exatamente. esperar passar a ansiedade para depois voltar à sua vida normal. Ou acha que não precisa partir nenhuma posição dele, de orar, de se posicionar diante do mundo espiritual. Não é nada Porque disso. fazer nada significa que você continua trabalhando, fazendo a obra, Exatamente. se relacionando, mas sem a preocupação. E sem colocar o resultado no meu esforço. É verdade. Porque, às vezes, as pessoas creem que tudo vai depender do que eu faço. E não é isso. Nada depende do que eu faço. Eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Amém. Mas eu preciso depender que tudo venha de Deus. Amém. Marília, como que a Amém. graça ajuda a vencer a ansiedade? Entendendo que o descanso é uma posição de vitória. Né? A Bíblia fala que Jesus, na cruz, a última coisa que ele falou está consumado. Amém. E nós precisamos andar nessa posição, porque a Bíblia fala também que houve uma troca, né? Que o Senhor trocou ali, né? Ao invés da vergonha, né, que estava sobre ele, ele tomou as nossas dores, ele tomou os nossos pecados, ele nos colocou ali na cruz e nós recebemos o que era dele. Então, se foi consumado, significa que em todas as áreas da minha vida, aquela obra já está pronta, eu não Amém. preciso fazer nada, está consumado. Então, eu já venci a enfermidade, eu já venci a depressão e a ansiedade lá na cruz do Calvário, eu não tenho que vencer. Ele venceu por mim. Então, Amém. quando eu aplico essa verdade na minha vida, nessa posição de vitória da cruz, não, está consumado. Né? Eu olho para a cruz, eu não olho para mim, eu não olho para o que eu estou passando, eu olho para a cruz. Amém. Eu chamo a existência, essa verdade, nessa posição de vitória. Valéria. Oi, pastora. Eu queria A comentar graça, um ponto aqui, você posso? que tem experimentado a graça. Eu tenho. Como que a graça tem ajudado você a vencer a ansiedade do dia a dia? Pastor, a graça tem me ajudado na hora que eu lutei a abrir mão da religiosidade. Aleluia. Vocês estavam comentando aí
e eu estava me lembrando que... Porque a pastora Marília falou que é muito desproporcional o tempo que uma pessoa vai em busca de ajuda profissional, nada de errado. Mas, assim, a gente vem para a igreja, muitas vezes nós temos a célula, né? Na minha casa tem 2 células, é uma bênção. Uma célula evangelística e outra de discipulado. Eu venho para a igreja todos os cultos, né? Muitos anos fui 3 cultos no domingo, eu tenho discipulado toda semana. Eu tenho que fazer dessas oportunidades a realidade de relacionar com Deus e com a igreja. Então, tem que vencer a religiosidade. Na hora que eu estou no culto, eu experimento da graça. Eu experimento da graça através do louvor. Eu experimento da graça através da palavra. Eu experimento da graça orando juntas. Mas eu queria falar um último ponto aqui, pastor, e ler um último versículo. Porque não andeis ansiosos. A ansiedade, ela abre espaço para o inimigo. A Bíblia diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu fui fazer uma pesquisa. O que é sóbrio? Né? Porque mandou a gente vigiar e ser sóbrio. O que é sóbrio? Que não se encontra sob o efeito do álcool, sob o efeito de substâncias que te tiram do seu normal. E outra coisa, que se comporta de modo comedido. Tipo assim, não deixa a sua mente te levando, não vai nesse barco aí de confusão na mente, de pensamentos rápidos. E, biblicamente, o que é sóbrio e vigiar? Encontrar prudência, ser prevenido, tomar cuidado, como a senhora falou aí. Tenha cuidado. Então, assim, fiquem alerta, fiquem atentos. Vamos andar em sintonia com Deus e com os irmãos, na oração e na palavra. Amém. Glória a Deus. Bem, a graça realmente nos ajuda a vencer a ansiedade. Eu quero deixar aqui uma dica para você. Ouça a palavra da graça. Amém. Se você já ouviu uma vez, ouça novamente. Amém. Entenda que a palavra tem o poder de operar dentro de nós. Deixa essa palavra penetrar o seu coração e dividir alma e espírito. Amém. E realmente operar uma transformação. Amém. Entenda que descanso é algo que só os vencedores fazem. E é isso que Deus tem para você. Amém. Nós vamos concluir o bate-papo e vamos voltar daqui a pouquinho com mais uma palavra a respeito do tema de hoje. Não andeis ansiosos. Até daqui a pouco. Eu quero apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022. Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças. Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Bem, vamos então dar continuidade ao nosso tema de hoje, falando a respeito da ansiedade. Mas não apenas sobre a ansiedade, mas principalmente sobre o ponto de vista bíblico.
como que a Bíblia enxerga a ansiedade? E nós baseamos o nosso programa hoje no texto de Filipenses, do capítulo 4, no versículo 6, que diz: não andeis ansiosos. Em Filipenses 4, nós vemos aqui uma ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. É interessante porque a Bíblia fala da ansiedade justamente para nos guardar, nos ensinar. Qual que é a definição de ansiedade? Bem, primeiro, se você olhar no dicionário, a ansiedade é uma aflição. O dicionário define como um estado emocional angustiante. E não é diferente do que a Bíblia diz, porque a Bíblia mostra também que a ansiedade é uma angústia em relação às incertezas do amanhã. Então, os sintomas de alguém ansioso é uma inquietação mental, é uma preocupação constante em relação a coisas que ainda não aconteceram. Isso é ansiedade. Então, se você perceber, a preocupação, ela faz parte realmente da nossa vida, mas tudo dentro da normalidade. Então, se você vai fazer uma viagem, existe ali uma preocupação de chegar no horário, né, de ter o cuidado, pensar em segurança. Então, tem muitas coisas que nos levam a agir antecipadamente para ter segurança, ok? Por sermos prudentes. Mas isso não caracteriza realmente a ansiedade. Ansiedade é quando existe uma inquietação constante na sua mente, no seu coração, uma preocupação, quando você se torna inseguro em relação às coisas futuras e aquilo rouba a sua paz. Isso é ansiedade. Existe uma pesquisa que mostra que 85% das coisas que trazem preocupação na vida das pessoas não acontecem. Ou seja, de 100%, 85% das coisas que você tem temor, medo ou fica preocupado, elas não acontecem na sua vida. Isso é ansiedade. Então, é muito importante que você entenda, enxergue a ansiedade do ponto de vista bíblico, porque a Bíblia não apenas fala sobre isso, mas ela também nos dá a resposta. Agora, o que causa a ansiedade? Essa é uma pergunta que muitos profissionais estudam para poder ajudar outras pessoas. Mas, de uma maneira resumida, o que causa a ansiedade são inseguranças a respeito de coisas reais ou imaginárias. O medo, por exemplo, de passar necessidade, o medo de ficar desempregado, o medo de ser traído, o medo de morrer. Tudo isso são inseguranças e são incertezas do futuro que muitas vezes geram ansiedade. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim. Mas o pior de tudo é que muitos crentes vivem assim. A ansiedade se torna um estilo de vida para essas pessoas. Agora, será que é isso que Deus tem para nós? Será que viver ansioso é uma forma de mostrar que você se importa com as pessoas ou com as coisas? Bem, eu creio que não. Porque quando a Bíblia diz não andeis ansiosos, ela está dizendo que é para você viver sem nenhum tipo de ansiedade. Ou seja, não fique preocupado por coisa alguma. Tudo vai dar certo. É interessante porque esse livro, onde está registrado esta palavra, não andeis ansiosos, é a carta de Filipenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E você sabe o contexto em que Paulo escreveu essa carta? Ele estava preso. Uau! Paulo, então, estava preso e ele escreveu a carta, ou seja, o livro de Filipenses, onde está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma.
E o contexto ali também que Paulo escreveu, o que aconteceu, todas essas coisas, é interessante. Sabe que a cidade de Filipos foi a primeira cidade na Europa, onde Paulo abriu uma igreja? Ou seja, eles viviam sob o domínio de Roma. Então, com certeza, os cristãos ali, eles tinham motivos para viver ansiosos, com medo, ok? Porque tinham pressões o tempo todo sobre eles. Agora, a igreja começou nesta cidade de Filipos, sabe como? Através da conversão de uma mulher chamada Lídia. Depois você pode ler essa história, que está registrada em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 11. Então, ela foi uma mulher que se converteu e, a partir dali, a igreja nasceu e Paulo, então, quando estava preso, provavelmente em Roma, ele escreve esta carta para os irmãos. E ele, então, fala no versículo 4, lá em Filipenses 4:4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha, ele achou que falar uma vez não era o suficiente. Então, ele disse 2 vezes, fala, é para vocês se alegrarem. Vou dizer novamente, alegrai-vos. E aí ele completa também no versículo 6 esta palavra. Outra coisa, não andeis ansiosos. Paulo, então, está dizendo aqui para os irmãos, olha, eu estou preso e eu não estou ansioso. Vocês também não devem estar. Então, ele mostra que a alegria e a ansiedade, elas não podem andar juntos. Você não pode ser uma mulher alegre e ansiosa ao mesmo tempo. Você não pode ser um crente alegre e ansioso ao mesmo tempo. Então, a própria Bíblia faz menção da razão porque nós não devemos aceitar a ansiedade como algo normal na nossa vida, porque não é normal ficar preocupado, andar ansioso por coisas que ainda nem aconteceram ou que possam vir a acontecer, não é essa a vontade de Deus para nós. Sabe por quê? A ansiedade ela tem consequências, e as consequências são negativas. É por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos. E eu quero, então, colocar para você aqui algumas razões. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque Deus sabe que o resultado não vai ser bom. Por isso ele diz, não andeis ansiosos. Mas deixe-me falar aqui de uma maneira bem específica como que a Bíblia mostra a ansiedade, como que Deus vê a ansiedade. Ou melhor, por que a Bíblia diz para não andar ansioso? A primeira razão, porque andar ansioso é pecado. Talvez você nunca pensou isso. Mas, olha, existe um nível de ansiedade que é considerado normal. Ou seja, naquele nível em que você está ali apenas evitando o perigo. Por exemplo, evitar andar à noite sozinho, principalmente para mulheres, né? Seja dirigindo ou a pé, principalmente, né? Sair no meio de uma tempestade ou correr em alta velocidade com seu carro. Percebe? Tem muitas coisas ali que você evita justamente para evitar o perigo. Então, existe um certo nível de preocupação, de cautela, que é bom. Então, você vive dentro daquele limite. Só que quando você ultrapassa aquele limite que é considerável razoável, você, então, entra num terreno perigoso. E é isso que a Bíblia chama de pecado. Então, é claro que é necessário ter um nível razoável de preocupação, para você não correr riscos desnecessários. Mas quando a ansiedade ultrapassa o limite da preocupação, ela se torna pecado. Então, nós temos que ter cuidado, porque a ansiedade leva você a colocar o seu foco em coisas negativas e desagradáveis. Ou seja, ela te leva para um lado oposto da fé. Porque se você fica inseguro, preocupado com coisas ruins que podem acontecer, dificilmente você vai ter fé
para se apropriar das promessas de Deus na sua vida. Agora, eu creio que Deus quer manifestar as bênçãos na sua vida. Bênçãos de saúde, de alegria, abundância, paz, prosperidade. Então, muitas coisas que estão incluídas na vida abundante com Cristo Jesus. Mas a ansiedade e as preocupações, elas vão levar você para o lado oposto, porque você vai colocar os seus olhos naquilo que é ruim. Ou seja, você vai colocar os olhos nas necessidades, você vai colocar os olhos na doença, você vai colocar os seus olhos ou o seu foco nos problemas, e aí você vai ficar dia após dia ansioso. Um dia você está ansioso porque tem um parente com um problema. No outro dia você está ansioso porque alguém na sua casa está enfermo. No outro dia você está ansioso por causa das notícias que você ouviu. Então, cada dia você vai encontrar uma razão. Então, é assim que a ansiedade se torna pecado, porque ela vai gerando em você uma inquietação mental constante. Então, você vive constantemente preocupada e com uma expectativa por coisas ruins e negativas. E é por isso que você nunca descansa. Até quando você deita, você começa a pensar e a ficar preocupada se algo ruim pode vir a acontecer. Até mesmo quando você ora. Você coloca diante de Deus todas as suas preocupações, mas depois que você termina a sua oração, você continua preocupado. Então, cuidado com isso, porque todo pecado tem consequência. E no caso da ansiedade, não é diferente. E é por essa razão que a Bíblia nos manda não andar ansiosos por nada, porque o resultado não será bom. Quando a ansiedade se torna um estilo de vida, ela prejudica a sua saúde. Você sabe que uma pessoa ansiosa, ela tem algumas características, até físicas. Os seus batimentos cardíacos são acelerados. E isso prejudica, com certeza, a saúde do corpo. Gera também insônia, porque quando você não dorme direito, o seu corpo ele não vai ter o descanso que ele precisa. Às vezes, no outro dia, você está indisposto para trabalhar. E você sabe que isso afeta até o espírito, porque uma mente preocupada, ela não pode discernir a voz de Deus. Então, muitas vezes, Deus está falando. O Espírito de Deus quer comunicar a você coisas que Deus quer fazer, mas você não ouve, porque você está o tempo todo apenas com aquela percepção ruim ou de algo ruim que possa vir a acontecer na sua vida. Então, o espírito e a mente nunca trabalham em harmonia, porque a ansiedade rouba a sua paz de espírito. Sabe, o pior de tudo é que ficar ansioso não produz resultado, porque se produzisse resultado, talvez até justificasse, mas não produz. A ansiedade, a preocupação, elas são inúteis na hora de resolver um problema, porque os problemas não são resolvidos, porque você está ansioso. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que levar os problemas diante de Deus. Talvez você pense assim, mas Deus me conhece, Deus me entende, Deus conhece a minha vida e Deus sabe por que eu sou assim. Olha, é claro que Deus sabe, mas isso não justifica o fato de você desobedecer a uma ordem bíblica. Não andeis ansiosos. E não pense, né, que pelo fato de eu não conhecer você, por exemplo, talvez você pense, se ela conhecesse a minha vida ou os meus problemas, não seria tão simples dizer isso. Talvez você tenha razão, eu não conheço você, mas Deus conhece. Deus conhece. E Ele sabe daquilo que você precisa. E essa palavra de Filipenses 4:6, ela se aplica a todos nós. Como eu disse no início, eu não creio que Paulo escreveu a carta de Filipenses na prisão e ele disse,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao contrário, alegrai-vos sempre no Senhor. Agora, será que Paulo tinha razões para andar ansioso? Será que naquele momento ele poderia ter pensado, não, acho que eu vou retirar esse versículo 6 aqui, porque eu não estou, na verdade, vivendo na prática dessa verdade espiritual. É interessante, porque mesmo numa situação difícil, ele nos deu uma direção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu penso que isso aqui é o suficiente para nós tomarmos isso como um padrão de vida para nós. Então, primeira razão por que você não deve andar ansioso é porque viver ansioso é pecado. Mas tem uma segunda razão. A ansiedade é sinônimo de um coração perverso. Uau! Sabe, eu acho que talvez você nunca parou para pensar isso. Quando os meus olhos se abriram para entender essa verdade espiritual, sabe que eu percebi quantas vezes eu já desagradei ao Senhor, já entristeci o Espírito Santo por viver ansiosa, sem perceber. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 3, do versículo 11 ao 13. A Bíblia diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, o versículo 12, ele diz que nós temos que ter cuidado para não termos um perverso coração de incredulidade. Por quê? Porque esse tipo de coração nos afasta de Deus. Essa palavra aqui está direcionada à igreja. Por que é para a igreja? Porque está comparando aqui com Israel. Está dizendo que Israel, eles não entraram na terra prometida porque eles não creram. Então, é claro que a incredulidade está associada à falta de fé. Não crê nas promessas de Deus. Mas o significado da palavra perverso, sabe qual é? Significa um coração preocupado, um coração que não descansa. Um coração preocupado é um coração cheio de fadigas. Então, no sentido físico, está associado a doenças. Se você pegar o original desta palavra, perverso, você vai ver ali alguns significados. E no sentido físico, está associado a todo tipo de doenças. Mas no sentido espiritual, está associado ao pecado. Por isso que o texto está falando, para que nós não tenhamos um coração, um perverso coração de incredulidade, endurecido pelo engano do pecado. Então, a Bíblia não apenas associa a perversidade com a ansiedade, mas também com o pecado. Agora, você percebe o tanto que isso aos olhos de Deus é ruim? Então, um coração perverso de incredulidade é um coração que não crê no que Deus diz. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós interpretamos a Bíblia, principalmente sobre a graça de Deus, porque muitos entendem a graça de Deus apenas de uma maneira cômoda, tipo assim, eu sou assim mesmo, Deus me entende, Deus me ama do jeito que eu sou. Sim, é claro, o amor de Deus não muda em relação a você, mas as bênçãos de Deus não se manifestarão na sua vida, porque as bênçãos de Deus só se manifestam onde há fé. E um perverso coração de incredulidade está associado a um coração que não crê e um coração que não descansa. Como o exemplo que foi dito aqui em Hebreus, em relação a Israel. Então, eles ficaram no deserto durante anos e eles não entraram no descanso, ou seja, eles não tomaram posse da promessa de Deus para eles.
Porque incredulidade significa perder o descanso. Uau, que coisa séria! Então, a Bíblia está dizendo para você aqui, em outras palavras, para você rejeitar o estresse, para você rejeitar a preocupação, para você rejeitar a ansiedade e o medo. Deus quer que você creia na graça de Deus. A graça é suficiente na sua vida. Sabe para quê? Para prevalecer sobre todas essas coisas. Então, a graça é receber sem merecer. É ser abençoado sem preocupar-se por coisa alguma, mas apenas crer. Eu comentei aqui, juntamente com as pastoras, em relação a um período da minha vida em que Deus me ensinou durante um ano todo a respeito de não andar ansiosa. Então, eu já tive experiências assim na minha vida, em que Deus, durante um ano ou um período maior de tempo, Ele me ensina a mesma coisa, uma mesma verdade espiritual. E Deus me ensinou em relação à ansiedade quando nós moramos fora, no exterior, durante um ano. E eu entendi que Deus estava me ensinando porque eu fui orar e eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei por que eu passei tantas situações assim em que eu estava ansiosa. E Deus então falou comigo, eu estou ensinando você a não andar ansiosa, porque aquilo que eu vou fazer a partir daqui vai exigir de você fé e descanso. Sabe, naquela época, eu não sabia ainda a respeito do ministério com crianças, nós ainda não tínhamos começado a videira, mas Deus já havia um ministério grande que estava sendo confiado nas nossas mãos. Mas Deus me ensinou, primeiramente, sobre a ansiedade. E eu nunca esqueci essa lição. E eu penso que nós precisamos entender que a ansiedade é algo que Deus vê de uma maneira negativa, porque ela é um empecilho para as bênçãos de Deus se manifestar na nossa vida. Então, acredite nisso que eu estou falando sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela está disponível para que as bênçãos de Deus se manifestem na nossa vida. Mas quando você anda ansioso, você mesmo coloca empecilhos, porque as bênçãos de Deus não podem se manifestar onde não há fé. Então, nos seus piores dias, você não merece ser abençoado. Mas nos seus melhores dias, você também não merece. Tudo é pela graça. E a terceira razão, por que você não deve andar ansioso? Porque a ansiedade torna você devorável. Uau, talvez você esteja agora até assustado. Eu falei aqui de 3 coisas que a Bíblia mostra. Então, nós comentamos aqui que a primeira razão porque a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos é porque andar ansioso é pecado. Segundo, porque andar ansioso está associado a um perverso coração de incredulidade, que significa um coração que não descansa. E terceiro, porque a ansiedade torna você devorável. O que é isso? Bem, o que a Bíblia quer dizer sobre isso? Devorável? Vamos ler um texto em 1 Pedro 5, do versículo 7 ao 8, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha, quando a Bíblia diz que o diabo está procurando alguém para devorar, significa que ele está procurando alguém para destruir. Então, esta palavra devorar significa destruir. Não necessariamente matar ou tirar a sua vida, mas roubar e destruir aquilo que realmente vai te dar alegria. Por exemplo, às vezes tirar o seu desfrute do dia a dia, da sua família, o seu descanso, destruir a sua saúde, percebe? Então, quando a Bíblia diz que o diabo ele procura para devorar, significa que nem todos são devoráveis. Por quê? Porque nem todos realmente dão ocasião para que o diabo haja na sua vida. Agora, quando as suas emoções estão alteradas o tempo todo, você se torna vulnerável aos ataques do inimigo.
O que é isso? Bem, ele tenta aproveitar das suas fraquezas para te atacar. Agora, o inimigo só não tem espaço em sua vida quando você está cheio de paz. Quando seu coração está cheio de paz, você é guardado. Você não se torna mais vulnerável ou devorável, porque a paz é que guarda o seu coração. No texto que nós lemos inicialmente, de Filipenses 4, 6, onde diz para não andar ansioso, vem depois a seguir o versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, quando o seu coração está cheio de paz, não há lugar para incredulidade. E dessa forma, o diabo não encontra espaço para te atacar. Tem um texto na Bíblia, em 2 Coríntios 2,11, que diz que Satanás, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando é que ele alcança vantagem sobre nós? Quando nós não guardamos a paz no nosso coração. É por isso que a Bíblia fala que nós não podemos estar ansiosos, porque a ansiedade nos rouba a paz. Quando a Bíblia diz que o diabo alcança vantagem, está associado ao que está dizendo aqui em 1 Pedro 5, que ele está procurando alguém para devorar. Eu não sei se você é ligado a esporte ou não, mas deixe-me te dar um exemplo aqui muito parecido. No jogo de tênis, por exemplo, é comum quando um jogador ele acerta uma jogada, mas ele não marca ponto, mas ele tem a vantagem de sacar primeiro. Então, aquilo ali coloca ele numa posição privilegiada para vencer a partida. Então, essa vantagem coloca ele à frente do seu adversário. É mais ou menos isso que acontece na vida cristã. Quando você não descansa em Deus, o diabo alcança vantagem sobre você. Quando você anda ansioso, preocupado o tempo todo e não consegue descansar, o diabo alcança vantagem sobre você. Percebe? É por isso que a Bíblia diz que você não deve andar ansioso por coisa alguma, porque o diabo anda procurando alguém para devorar, para destruir, para roubar as bênçãos de Deus. O alvo do diabo é fazer você ficar ansioso, preocupado o tempo todo, atribulado, sem descanso na alma, sem paz no seu coração, porque assim você se torna facilmente devorável e certamente será derrotado. Certa vez, eu me lembro de conversar com a minha mãe, ela tinha ali mais ou menos uns 65 anos de idade, e eu cheguei na casa dela, ela estava preocupada, e eu falei, o que foi? E ela começou, então, a me contar algumas situações da família, dos meus irmãos, problemas, e pediu para eu orar. Naquela hora, eu olhei para ela e eu me vi no futuro. E eu pensei assim, uau, será que eu vou ficar assim aos 65 anos? Eu vou estar preocupado com as minhas filhas dessa maneira? Porque é muito comum, às vezes, a mãe se preocupa com os filhos pequenos, na adolescência também, não é isso? A gente até se acha na obrigação de ficar preocupado, não dormir à noite, ficar acordado, ou coisas assim. Mas isso também não justifica. Mas naquela hora, eu disse para ela, mãe, não preocupa não, o fulano já tem 40 anos de idade, ele vai saber resolver os problemas. Mas aquela palavra não foi o suficiente para ela descansar. E eu, então, fiquei pensando, será que eu vou chegar na minha velhice e vou ficar preocupada com minhas filhas com 40 anos de idade? E meus olhos se abriram. E eu pensei, não é isso que Deus tem para mim. Sabe? E nessas situações, Deus foi me ensinando como a ansiedade é prejudicial. E como que nós temos a escolha.
Você não tem que viver uma vida desse tipo. Você não tem que ser uma mulher ansiosa. Você não tem que ficar acordada à noite preocupada com o filho, com o marido ou com qualquer outra coisa. Você pode descansar, sim. Eu me lembro, certa vez, uma esposa de pastor, há muitos anos atrás, no início do nosso ministério, ela me ligou, era mais ou menos uma hora da manhã, e ela estava preocupada porque o marido não tinha chegado em casa. O marido dela era pastor também. E ela perguntou, será que ele está com a Aloísio? Eu falei, olha, não sei. Ela falou, mas você não está preocupada? Eu falei, não, não estou preocupada não. Na verdade, eu estava até dormindo. E ela falou assim, mas como que nós vamos fazer? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, se eles não chegarem até amanhã de manhã, aí a gente pensa no que a gente vai fazer. E eu voltei a dormir. Olha, se eu fosse viver preocupada com meu marido o tempo todo, nesse nível, a minha vida seria muito ruim. Porque o meu marido é pastor, meu marido ele viaja, então muitas vezes ele não tem tempo de ligar para mim todos os dias, e eu preciso confiar nele e em Deus. E essa foi uma opção que eu fiz na minha vida, há muitos anos atrás, que eu iria viver no descanso. Não é fácil. Até hoje eu tenho aprendido, e Deus tem me lembrado, que não é para eu andar ansiosa. Mas eu quero deixar hoje essa palavra aqui para você. Se o apóstolo Paulo, que estava preso, escreveu aos filipenses para que eles não andassem ansiosos por coisa alguma, você também pode cumprir esta palavra. E acredite, a sua vitória está no descanso. Sabe por quê? Porque o descanso é uma posição. E o diabo quer tirar você dessa posição, que é a posição da bênção, é a posição da promessa, é a posição da graça, é a posição do vencedor. A Bíblia afirma que aqueles que nasceram de novo estão em Cristo Jesus. E onde que Cristo está? Cristo está assentado à destra de Deus. Então, essa também é a sua posição. Assentado ao lado de Deus Pai. Você também está nessa posição de descanso. E qual é o seu descanso? Por que você pode descansar? Porque Cristo também já descansou. Eu penso que Cristo não está lá preocupado ou pensando se o sacrifício dele na cruz valeu ou não, se realmente teve valor ou não. De maneira alguma. Ele apenas descansou, porque a obra já foi consumada. Se Cristo descansou, você pode descansar também. Então, guarda esta palavra no seu coração. Não ande ansiosa por coisa alguma, mas permaneça na posição do descanso, porque essa é a posição da graça, daqueles que confiam no Senhor e daqueles que usufruem do verdadeiro descanso, que é a pessoa de Jesus Cristo, vivendo através de nós. Amém?